Está começando agora pelo Grupo Séries de Comunicação. Bom dia, amigos! Entrevista, história de vida, opinião e humor. Oferecimento Roda Forte, Gráfica Grapel, Plantiagro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e B8. Começa agora, Bom Dia, Amigos, com Gilson Larry. Alô você, bom dia! Hoje, sábado, 11 de abril de 2026, estamos de volta para mais um Bom Dia, Amigos! E neste sábado teremos a presença de uma pessoa para lá de especial aqui no programa, além da Thalita, que vai estar conosco, da Tailine, da Hanna. Teremos um convidado especial que daqui a pouquinho a Thalita vai anunciar com muita alegria e com muita propriedade. Pessoal, só um rapidinho, vamos dar uma passadinha pela semana, né? Essa semana a Rádio Séries completou 50 anos. Meio século de vida. Meio século. Uma empresa sobreviver meio século é uma das poucas empresas da região que sobreviveu todos os planos, todas as dificuldades que foram impostas pelo governo e também pelo mercado, e está aí firme e forte, agora crescendo cada vez mais, levando para o nosso público conhecimento, informação, esporte, notícia, entretenimento, música. Bom, a Rádio Séries, junto com a Rádio Positiva de Nova Toque, Positiva de Carazinho, levam para você aquilo que tem de melhor no rádio, que é estar perto de quem está ouvindo. E você, às vezes assim, não, isso tudo vai se perder porque o Spotify está aí. Tá tudo bem, tu vai ter Spotify, tu vai ter Facebook, tu vai ter Instagram, mas aquela coisa da raiz, da informação em tempo real, é só o rádio. E por isso o rádio sobreviveu. A TV está apanhando, né? Mas o rádio sobrevive, porque ele é muito rápido, é fácil de fazer se você fizer bem feito. Então nós, contra todos e contra todos, que diziam que o rádio ia quebrar, que o rádio ia cair, que não iria mais existir, isso está sendo desmontada essa tese, aos poucos. E a rádio, como eu disse, o Spotify toca as músicas que você daqui a um pouco enjoa. Aqui, às vezes, você pega uma música que você não estava acompanhando, você pega uma jornada esportiva, você vê o jogo, você escuta os comentários, você escuta as notícias da cidade. Eu acho que isso é a grande diferença e talvez seja esse um dos motivos que a séries... Não, talvez não. Esse é um dos motivos que a Séries e a Positiva estão crescendo e levando a informação cada vez mais próxima de você. Mas essa semana, assim, vai ser rapidamente, passando muito rápido. Vocês viram que a gente às vezes fica imaginando, quando o Bolsonaro colocou lá o Mendonça e o Cássio Nunes, né? Que nós teríamos, que a corte ia ter um balanço junto com o Fux, teria assim 3 juízes da Suprema Corte que pensariam mais à direita, seriam mais sérios, mais verdadeiros, e a gente está vendo que essa semana então caiu a casa, já vinha sendo ventilado nos bastidores que o Cássio Nunes, que foi um dos indicados do Bolsonaro, e ele veio empurrado pelo Ciro Nogueira, que você sabe que está ilhado até o último fio de cabelo no Banco Master e outras estatais. Esse cara é simplesmente um senador do mal.
mais um senador do MAU, né, que está lá no Centrão, e ele empurrou goela abaixo, na época do Bolsonaro, junto com o Lira, empurraram o Cássio Nunes Marques. Bom, o filho dele, e aí, você que é advogado, que acompanha e vive o dia a dia, você sabe que o cara, quando o cara sai da faculdade, ele faz a OAB, se forma, tem um númerozinho da OAB lá, ele começa ele gasta a camisa, a barriga da camisa nos balcões do judiciário, tentando descobrir como fazer com o processo. Quer dizer, ele fica lá o tempo inteiro trabalhando para buscar um cliente, 2 clientes. Quando o cara já é fera, ele tem 10 clientes, né, depois de 1 ano de trabalho. Pois o filho do Cássio Marques, um guri de 25 anos, recém-formado, com 1 ano de OAB, conseguiu 500 clientes. 500 clientes. E tá lá no site dele lá, que ele ganhou 1.000 casos. 1.000 casos em 1 ano. Aí começa... Aí você vê que é claramente... e para isso, ele ganhou um valor, o escritório dele, que está num local lá em Brasília, que tem a tia dele junto, ele ganhou mais de 20 milhões. Poxa vida, você procura de que jeito? Não, ele estava nas festinhas do Vorcaro. Quer dizer, um cara que a gente achava que o Cássio Nunes seria um dos caras que estaria blindado com relação à corrupção, está no bolo. Alexandre de Moraes agora apareceu de 2017 para cá, conseguiu comprar 31 milhões de imóveis, ganhando 46 mil por mês. Não, aonde nós vamos parar? Como é que nós vamos mudar esse jogo? Tem que... aquela história, vamos repaginar, apaga tudo e vamos começar tudo de novo. Talvez essa seja a única alternativa, porque os escândalos já não estão mais fazendo efeito. Entra de manhã e sai de tarde da notícia e só vai entrando mais gente, né? E você vê aí... Qual é a explicação, né, que o Moraes, que dava 72 horas, 48 horas, 24 horas para o cara se explicar, vocês ouviram alguma explicação, a não ser aquela furada que a mulher dele deu, dizendo que ela trabalhou, que ela prestou serviço para o Banco Master, um contrato de 129 milhões? Não tem lógica. Não tem lógica. E esse pessoal, né, o Banco Master, o INSS, são pequenos escândalos que estão... Eu falo que é pequeno porque tem muita coisa. O cara que se debruçar e for buscar realmente... nós vamos ver que a corrupção ela está arraigada do pequeno até o grande. Isso virou... como é que eu vou dizer assim, não é uma forma de... Tá todo mundo bem, corrupto, tá tudo bem. Antigamente a gente via que as pessoas tinham vergonha de sair à rua. Não, eu viajei 8 vezes no avião do cara, mas não era a do Lula a gente já tá careca de saber. Aquilo não era meu, era não, isso não foi comigo. Mas esses caras a gente achava que era gente séria, cara. Bom, STF é o último lugar que você recorre, que você não tem mais nada, se desgastou todas as distâncias da justiça, você vai ao STF. E aí você vê que tem advogados que estão lá dentro com um esquema, com escritórios, que você pode perder uma causa ganha, você pode perder porque alguém comprou alguém. E tudo bem. Quando a justiça desaparece, o país entra no caos. E o Bukele, lá em El Salvador, ele destituiu completamente a Suprema Corte. Era 40 e poucos que estavam na Suprema Corte. Ele começou tudo de novo. Não sei se não era a mesma coisa para acontecer aqui no Brasil, se não seria muito bom destituir todo esse mundo, né, toda essa turma e recomeçar. E, principalmente, nós ter juízes de carreira, pessoas que têm o devido conhecimento da lei e que não sejam indicados políticos, como agora está entrando mais um, o Messias.
Vocês lembram do Bessias, que ia dar o alvará pro Lula não ser preso? Pois é, esse cara é político. Tu olha o currículo dele, não tem nada. Não tem nada. Ele é amigo do presidente, é amigo da ex-presidente. Ele é ferrenho colaborador do PT, vai entrar lá. E esse cara vai ter a caneta, gente. A caneta. E aonde? Como é que o último lugar que você vai buscar uma reparação da verdade pode estar corrompido? Então, acho que isso começa também na associação de classes dos juízes, que são sérios, deles começar a abrir a boca e começar a botar os pingos nos i, para nós ter realmente uma mudança nesse país. Tem eleição, né? A gente sabe que vai ter... Isso começa pelo Senado, por isso que a importância do Senado... nunca foi tão importante o Senado para que nós possamos colocar impeachment nesses caras, né? E aí a eleição para presidente, para governador, nós estamos vendo aí as pedras sendo movidas, né? Mas a semana deu muito, começou a aparecer com muito mais clareza que o Lula poderá não concorrer na próxima eleição. O Flávio aumentou a diferença em uma semana, em relação a ele nas pesquisas, e eu já ouvi em uma entrevista, uma colocação dele, que ele só vai decidir se será candidato em junho. Então isso já deixa no ar uma possibilidade do Lula não concorrer. Se o Lula não concorrer, carreira ganha e decola atada. E aqui no estado também, né, sabemos que estamos vendo aí uma briga do PT nacional com o PT do estado. O Estado querendo o preto na cabeça de chapa, o federal querendo a brisola, e eu digo que acho que a eleição está caindo no colo da direita aqui no Estado. Quando dois cachorros brigam pelo osso, o terceiro leva, né? Então, estão brigando para ver quem vai ser o candidato a governador, e o Zuco e quem for outros candidatos que vão enfrentar essa turma da esquerda poderá levar vantagem. Mas tem muita água para rolar embaixo da ponte, e nós teremos todos, durante daqui até outubro, muita coisa para conversar aqui no programa, né? Mas fica aqui a nossa tristeza com a corrupção que está em todos os cantos em Brasília. Mas na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, é a que dói mais para todos nós. Simples assim. Rádio Séries 1440, Rádio Positiva 90.9, Rádio Positiva de Carazinho 100.3, Grande Rádio CBS 93.1 de Ibirubá, Rádio Estúdio 101.3, junto com a Roda Forte, Gráfica Grapel, Plantiagro, Sicredi, Metalúrgica Mectaura, Fokken, WK Soluções em Rotomoldagem e a BH. Com esses companheiros, eu quero apresentar hoje, né, a Thalita, né, um bom dia para ela, para a Tailine, para a Ana. Sejam bem-vindos no programa desse dia 11. Vocês que aproveitaram bem a semana para comemorar os 50 anos. Vi que cada uma deve ter botado uns 10 quilos a mais de peso, porque comeram torta pra caramba, né? Bom dia! Bom dia, esse é um bom dia. Eu que busquei a reeducação alimentar, nem a torta eu consegui ingerir, mas a Tailine, né, que completou a maioridade nesse dia 9, porque junto com as séries, a gente tem aniversário duplo. Então foi festa dupla essa semana aqui no Grupo Séries de Comunicação. Momento especial para todos nós, 50 anos de história, como o senhor falou e emocionou. A gente percebe isso, e eu sempre comento, quando a gente escuta o tio Gilson falar, a gente vai sentindo a energia brotar e aquela vontade de fazer cada vez mais durar esses 50 anos. Então, nesse sábado, estamos juntos para falar com um convidado que vai trazer muita coisa no programa de hoje, muita informação. Bom, Thalita, por favor, apresente o nosso convidado, conte sua história, dê seu currículo aqui para nós, por favor. Acredito que fale por si só quando a gente mencionar o nome de quem estará conosco neste sábado, dia 11 de abril. Estaremos conversando com o Carlos Gil, ele que no dia 10 de março assumiu um desafio em um momento muito difícil para Ibirubá, para a região, assumiu a presidência da Cotribá, foi eleito.
e está enfrentando uma dificuldade para resolver muitas coisas que a gente vem divulgando e trazendo informação aqui no Grupo Séries de Comunicação. Ele que é natural de Cruz Alta, em 2020 retornou a Ibirubá para cuidar da propriedade, é produtor rural também, e agora tem um novo desafio que é realmente trazer, né, um novo cenário para Ibirubá, para Cotribá, depois de todos os acontecimentos que a gente vai deixar o nosso convidado, Carlos Gil, falar um pouquinho mais. Bom, seja bem-vindo, Carlos, que é amigo que eu conheci há pouco tempo da Expo Inter, mas nossas famílias vêm da Ibirubá, da terra das Pintangueiras. Você foi para o Rio de Janeiro trabalhar na Petrobras, na Braskem, viajou o mundo e hoje volta para tomar água do pulador, né? Volta para Ibirubá e agora um novo desafio. Primeiro, conta um pouquinho da tua história para o pessoal que não te conhece bem, né? Carlos Gil, meu amigo, produtor e cliente da Star. Bom, muito bom dia, Thalita, Gilson, né, toda a equipe que está aqui nos recebendo. E também ao ouvinte em casa, especialmente o associado da Cotribá, que está merecendo a gente trabalhar por eles, né, pela situação que chegou a cooperativa. E chegou um momento que eu me empenhei muito nisso e não podia dar mais um passo para trás, né, porque seria covardia se eu deixasse o assunto morrer no momento que eu descobri muita coisa, tinha muita coisa para fazer. E estamos num caminho, quer dizer, trilhamos agora um caminho, já temos delineado as estratégias todas para a solução da Cotribá, né? Ela vai passar por uma solução jurídica financeira. Muita gente pensa que, não, financeiramente tu resolve tudo. Não. Do jeito que estava, se botava dinheiro e continuava como estava fazendo, mais 3 anos ou 4 anos, voltaria na situação que chegou. E realmente, nesse momento ali do dia 10 de março, onde a Assembleia me elegeu como presidente, mais o Sérgio Strensky como vice, e todo o conselho novo, né, colocado, nós já tínhamos assumido um compromisso com o conselho anterior. Eu trabalhei muito com o conselho, muito. Eu acho que as cooperativas subestimam os conselhos de administração e fiscal e, por vezes, também os conselheiros não sabem o papel que eles têm e a responsabilidade que eles têm. Mas quando tu vê um estatuto de uma cooperativa que não é muito diferente uma da outra, tu vê que o conselheiro ele precisa fazer a diferença. Se ele não fizer a diferença, só aparece uma vez por mês, participar de uma reunião, para olhar coisas fantasiadas e ir para casa. Ele é conselheiro, ele não fez o papel dele. E eu não sei dos conselheiros passados da Cotribá, mas desse anterior, que culminou agora numa nova eleição, foi um conselho muito unido, de alta capacidade técnica e visual e econômica, e etc. Quer dizer, o conselho conseguiu perceber, no momento, a situação que estava se dirigindo a Cotribá, né? O conselho com alguma antecedência percebeu isso, e aí teve um momento que foi decidido pelo conselho solicitar uma sala dentro da Cotribá, uma sala dos conselheiros, para atuar dentro da full time. E aí eu me dediquei nesse ponto que eu comecei a me apresentar na Cotribá todos os dias. Todos os dias, desde abril do ano passado. Mas tu tens já uma visão empresarial, tu tem um pouco de conhecimento, já tinha um pouco de conhecimento? Sim, tu até me fez a pergunta e eu acho que eu até não respondi ela completa. A minha formação, eu sou natural de Cruz Alta, mas morei toda a minha infância em Ibirubá. E aos 18 anos eu fui a Porto Alegre, eu passei na URGS, na engenharia. Daí fiquei, no último ano de engenharia, eu participei de um processo seletivo dentro da Petrobras para a formação de engenheiro de manutenção mecânica dentro da Petrobras. Então esse era
formação da Universidade Petrobras. E neste curso eu fiquei em segundo lugar, que tinha provas, cada 2 semanas provas. Era assim, tecnicamente bastante exigente. E neste momento, o primeiro e o segundo lugar se colocaram no polo petroquímico que estava em montagem. Não sei se tu lembra, Gilson. Aqui. Né, aqui em Triunfo. Todo mundo pensa que é Canoas, mas Triunfo. Na verdade é Triunfo. E aquilo tudo era Petrobras, né? Tudo era na época Petrobras. Então foi aí que o meu caminho da entrada na Petrobras foi por aí. Eu fiquei... E aí eu fiz pós-graduação, depois de alguns anos eu fui fazer pós-graduação também na engenharia no Japão. Então eu morei um tempo no Japão, né? Aprendi a falar, escrever e etc. Japonês também, porque tu tem que fazer, senão você é um analfabeto, lá tudo é escrito em japonês, né? Então você é obrigado a aprender. E daí depois disso eu saí se transformou Braskem, e 28 anos e meio eu saí e fui para o Sudeste, para uma empresa do Sudeste, que era a Quatro. Mas 9 meses depois, a própria Braskem e Petrobras foram lá e compraram a Quatro e eu voltei a ser Braskem, né? E aí a Braskem me colocou para mim ser o responsável pelas plantas da Braskem no Rio de Janeiro. Então, eu estava morando 1 ano em São Paulo, mudei para o Rio, e ali eu fiquei mais 7 anos. Mais 4 anos Braskem, aí eu pedi demissão e fui para uma empresa japonesa de plataformas de petróleo. E aí eu trabalhei mais 4 anos, quando eu resolvi dizer, agora eu vou cuidar da minha propriedade, porque eu gostei sempre de trabalhar com engenharia, né? O Canudo me propiciou a lidar com pessoas, gosto muito de lidar com pessoas, né? O Canudo me deu essa oportunidade, o Canudo de engenharia, e assim, adoro, mas também tenho paixão pelo agronegócio, entendeu? É uma paixão assim que às vezes até me arrepio de falar, porque gosto muito, a minha origem é do agronegócio. Mas eu nunca, como eu fui executivo e lá no Rio de Janeiro a Braskem também me deu um treinamento de executivo de alta performance, isso também nunca saiu de mim. Então eu tenho essa preparação, fui formado nisso e eu percebi que a Cotribá precisava de alguém que pudesse fazer alguma coisa e eu achei que eu tinha uma frente ali para trabalhar em cima disso. Só que foi muito pior do que eu pensava, né? A gestão que estava ali posta, né? Foi bastante, assim, falha, né? Tem que falar isso. Nenhuma empresa chega numa situação que está, se a gestão fosse ótima. Mas não era, né? Então a gestão deixou a desejar muito, né? E as pessoas começaram a me perceber. Eu era um desconhecido, passei a ser conhecido na sociedade e nos associados, a ponto de eu passar na rua e as pessoas descobrirem, só de me olhar não sabiam meu nome, mas quando sabiam que eu era o Carlos Gil, vinham conversar comigo e me pediram para continuar o trabalho, né, que eu estava levando sério, um trabalho super sério, sempre apoiado pelo conselho. Eu repito isso porque numa cooperativa o conselho de administração e o conselho fiscal tem que atuar, tem que dar espaço para eles atuarem. Não é simplesmente um título, né, que o associado tem. Ele tem que realmente ter condição e ter portas abertas para entrar. E isso a gente abriu portas, nós não tivemos. O que eu faço hoje com o conselho que eu tenho lá, comigo é porta aberta. Não importa a reunião que eu tiver, o conselho qualquer membro do conselho está autorizado a entrar na minha sala, sentar na mesa de reunião comigo e acompanhar toda a discussão. Porque não tem assunto que eu trate numa cooperativa que o conselho não possa saber e participar. Essa foi uma boa entrada, né? Thalita, entramos com o pé direito nessa entrevista, aqui nesse contato desse sábado. Maravilhoso, a primeira mexer na ferida, né? E vai ter muito papo para a gente rodar aqui. Vamos falar um pouquinho de quem nos apoia, dona Thalita. Sem dúvida, sem eles não teríamos o Bom Dia Amigos, né? Estamos todos os sábados no oferecimento de Roda Forte, soluções em rodas para indústrias de todo o Brasil. Também com a gente a Fokken, segurança, tradição, 79 anos, presente no campo e na indústria. WK Soluções em rotomoldagem, pensou em cauda pronta, pensou
JWK, BH, reinventar o futuro agora. Gráfica Grapel, mais vida a seus impressos. Plantiagro, concessionária Estara para Carazinho, Santa Bárbara do Sul, toda a região. Sicredi, acreditar no cooperativismo para transformar vidas. E a Metalúrgica Metaura, que traz o seu futuro feito em aço. Simples assim, né, Thalita? Mas, Carlos, olhando assim de fora, a cooperativa mais antiga do Brasil já chegou a um faturamento próximo a 4 bilhões. E a gente escuta no mercado, né, as dificuldades que a empresa está passando. O produtor assustado, o fornecedor assustado, os bancos. Tenta nos dar uma ideia de como como chegou a uma situação dessa, uma empresa que talvez represente muito para o Estado. Para a cidade de Birubá nem falamos, né? E ver isso, como? Por quê? Sim. Gilson, Thalita, socialmente falando, a Cotribá tem uma abrangência no Rio Grande do Sul enorme, sabe? Principalmente, claro que mais na região de Ibirubá, né? A cidade está muito afetada pela condição que a cooperativa chegou. E o produtor, em especial, né, o associado, é que faz a cooperativa. O associado que entrega o grão, compra insumo, entrega grão, compra insumo, né? Eu chamo de círculo virtuoso de uma cooperativa, no momento que ele perde a credibilidade em cima dos dirigentes que estão lá postos. Ele se afasta, ele acha que, cara, eu não vou deixar os outros continuar trabalhando aí, mas eu vou me afastar, que é um erro, na verdade, né? Porque o associado é dono da cooperativa, né? Ele é o acionista da cooperativa, então ele tem duas camisetas para vestir, tem uma camiseta do cliente, mas também tem a camiseta do acionista, ele tem parte, ele é dono daquele negócio. E eu fiz um chamamento, né, muito forte na Assembleia que houve a eleição, que ele usasse a camiseta de acionista, porque a Assembleia é uma Assembleia de acionistas, que a solução poderia ser construída através do pensamento deles como acionista. Eu chamo a dor de dono, né? A dor do dono é o que faz o negócio. Se o cara não sente o dor do dono, ele sendo um acionista, ele vai deixar aquele negócio morrer. Pode ser qual que seja o negócio, uma padaria, que o dono não tem a dor do dono, vai morrer, não adianta. Então, o principal ponto agora que a gente está construindo é a credibilidade, voltar a ter credibilidade na gestão. Quem está lá na frente hoje é diferente, né? Não ficou nenhum membro, Gilson, Thalita, da gestão anterior. Todo o primeiro, segundo escalão e vários do terceiro escalão não estão mais na cooperativa. Então, realmente é uma nova gestão. Nós estamos enxergando para frente agora, nosso olhar é para frente. Claro que o passado nos ensina, né? Deixa lições e tu não pode esquecer, mas nós ficar remoendo o passado somente não leva a nada. Então nós estamos enxergando para frente. O passado, a única coisa que a gente vai buscar é uma auditoria investigativa, né? Uma auditoria de investigação para saber que rolos aconteceram lá dentro. O associado está pedindo isso. A minha eleição, que ocorreu lá no dia 10 de março, ela foi muito baseada na credibilidade que o associado tem, que nós vamos levantar isso. E nós vamos. Nós inclusive, já começamos isso. E eu sempre falo, né? Pode ser até alguém vai me ouvir repetir o que eu já falei. Quem não deve, não teme. Não se preocupe. Quem não deve, não teme. Mas se deve, é bom temer. É bom temer porque a gente vai levar o negócio a sério. Então, o trabalho que a gente está fazendo com o produtor é que ele tenha credibilidade que o grão que ele coloca hoje na ele vai receber e está recebendo. Desde novembro, quando a gente começou com canola, depois trigo, milho e agora soja, todo produtor que botou essas safras dentro da Cotribá recebeu. Não tem uma pessoa, pode até ligar para o programa de vocês se tem algum produtor que não tenha recebido, bote ele ao vivo para
que eu faço o desafio que não tem nenhum produtor que não tenha recebido o seu grão, né? Mas claro que tem um passivo do passado, que a gestão anterior deixou um passivo grande. E esse passivo é quanto? Hoje ele está em 200 milhões de reais do produtor que já vendeu soja e não recebeu ainda, mais saque de uma conta credora que tem lá dentro. O total dá 200 milhões que o produtor tem para receber. Ele já vendeu soja dele e não recebeu ainda. E tem mais uns 200 milhões que é soja que o produtor não vendeu, supostamente teria deixado dentro da cooperativa, mas que a gestão anterior vendeu. Então nós temos que buscar isso aí. São 400 milhões que nós precisamos buscar. Esse é o buraco. Esse imediato. é o buraco. É, buraco produtor. Claro que... Tem produtor que não pagou aí também, que está que tem a cooperativa tem uma chance de buscar. Sim, são 380 milhões que o produtor não pagou para a cooperativa. Então, dá quase elas por elas, se tu somar todo o valor que a cooperativa vai ter que repor ao produtor e o produtor deve para a cooperativa, né? Se você pegar o que o produtor vendeu de soja mais a credora, dá 200 milhões, mas ele já tem em contas atrasadas hoje 380, que o produtor não pagou. Ou seja, a relação é R$1 que a cooperativa deve ao produtor, o produtor está devendo R$1,80. Então, nós estamos trabalhando forte, montamos uma equipe junto com o escritório da advocacia de São Paulo e estamos forte agora na cobrança de quem está devendo. Porque esse devedor levou insumos. Teve produtor que levou dinheiro, que foi dado, dinheiro, e que não colocou de volta dentro da cooperativa. Então é um trabalho forte para fazer. Também tem 750 mil sacas de soja que foram vendidas para uma trade e essa trade não pagou. Então o escritório de São Paulo também está forte em cima, nós vamos descobrir, o dinheiro deixa rastro, e nós vamos buscando até chegar nos CPFs finais, onde esse dinheiro foi parar. Em algum lugar ele parou. E 750 mil sacos hoje representa 200 milhões. Só essa conta aí que a trade não pagou. São 200 milhões. É muita coisa. Sim. E cada milhão que chega para a Cotribá é importante. Mas isso é tudo uma gestão, né? Porque você não pode vender 750 mil sacos, que tu fala, né? Vender para um cara que é um aventureiro. Você tem uma história. Eu vendo para fulano, ele me paga. De repente aparece alguém e diz assim, não, e aí some. Onde é que está o presidente? Onde é que está o vice? Onde é que está o cara que é o comercial? Onde é que eles estavam? Sim, sem garantia nenhuma, né? Pois é. Passaram 750 mil sacos para uns forasteiros, uma trading que apareceu, né? Apareceu há pouco tempo, que estava negociando com a Cotribá, tinha feito um negócio de valores pequenos, e daí cumpriu, obviamente largou a isca, né? Mas se você olha a documentação que foi feita, é fraca, sabe? Fraca. A gente nem imagina que uma gestão possa ser assim tão fraca em termos de gestão, né? E esse dinheiro, nós estamos atrás dele, claro, estamos atrás. Esse contrato esse escritório de São Paulo de advocacia está indo atrás e o juiz vai liberando os CPFs conforme o dinheiro foi circulando. E isso nós vamos pegar. Tu acha que volta para Ibirubá alguns? O escritório de São Paulo, acho que 60% é bem provável, porque a documentação daí dá para notar que tem como pegar. Mas o resto vai ser um pouco difícil. Entendeu? Seu Carlos, o senhor comentava, inclusive, a gente sabe que hoje essa é a dívida direto para o produtor. Mas a real situação hoje envolvendo a Cotribá, qual que é o passivo real? Quanto que gira? Qual que é o real diagnóstico hoje de dívida da Cotribá? Sim. Nós estamos hoje com, já foi um BI 900, nós estamos com um BI 500 de dívida, né? A gente conseguiu dar uma baixada boa e temos 900 nesse total que eu estou falando de produtor, mais a trading, mais outras coisas, tem em torno de 900 milhões para receber. Então nós temos a receber hoje 900 milhões. Mas tem um BI 500 e pouco, vamos dizer, quase um BI 600 a pagar. E a conta grande é com bancos.
né? A Cotribá está devendo hoje para 39 bancos. Só o banco de sangue que a gente não está devendo. Mas os 39 bancos a gente está devendo e estão executando. E isso que está ruim para nós, porque eles estão executando, estão bloqueando contas. Cada dia da semana, tem semana que a gente passa a semana inteira com contas bloqueadas. De repente, um dia que livra que não tem conta bloqueada. Então a gente vai ter que fazer, nós fizemos uma assembleia extraordinária na terça-feira e foi aprovado pela Assembleia que a gente execute ações jurídicas de prevenção desses bancos. Então, eles estão entrando assim, nos executando de todas as maneiras possíveis. E isso não nos deixa trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Nós estamos convidando os bancos para sentar com a gente. Eles precisam sentar com a gente. Eles precisam sentar com a gente e discutir qual é a forma que nós temos condições de pagar. Porque senão todo mundo vai para o buraco, inclusive os bancos. Eles não vão receber daí. Então eles precisam sentar com a gente. A gente está fazendo esse convite aos bancos. Venham conversar com a gente. Não é um banco só que a Cotribá está devendo, que seria conversar com eles só. Não. É um monte, são 39 bancos que a gente precisa conversar. Não é uma tarefa fácil, mas se eles não sentarem com a gente, não há solução. Nós precisamos que eles venham conversar com a gente e não ficar cobrando, está atrasado, está cobrando multa, mais juro não sei o quê, mais um delta daquilo. Não é a solução. A solução é a gente botar isso no tempo e ver como que a gente pode acertar a conta com eles. É uma tarefa para lá de difícil, né, Thalita? É um desafio que o senhor assumiu, né, com uma responsabilidade gigante e que impacta não só Ibirubá, mas todas os municípios da região, todo o estado. A gente está aqui neste sábado no Grupo Séries de Comunicação, sempre destacando a presença da Roda Forte, da Focking, WK Soluções em Rotomoldagem, BH, Gráfica Grapel, também com a gente a Planteagro, Sicredi e Metalúrgica Metaura, na cadeia de rádios do Grupo Séries, com a Séries 1440, Positiva 90.9 de Nometoc, Positiva 100.3 de Carazinho, CBS de Ibirubá e também a Estúdio FM de Itapera. Então entrou na minha parte, né? Tá. E eu olhei e eu já tinha ido. É uma disputa pelo microfone, seu Carlos. Mas vou aproveitar para dizer para a turma que a Planteagro está com condições especiais para plantadeiras de inverno. Plantadeiras de alta qualidade, procure na Planteagro. Carlos, vamos lá. O que dizem essas pessoas que deixaram a gestão e que não é de um dia para a noite que se cria um passivo de 1,9 bilhão. Bom, faltou, com certeza, os conselhos fiscal e o deliberativo. É fiscal e deliberativo, né? Sim. E eles têm uma puta responsabilidade porque não fizeram a parte deles. E talvez isso sirva para muitas e muitas cooperativas, né? Em que os conselhos são pessoas que são colocadas de uma forma dentro do sistema. Aquele que começa a gritar muito, chama para dentro, bota dentro do quadro, apaga o cara. Quando a cooperativa está andando bem, que for uma cooperativa, uma empresa, está tudo limpo, não tem problema nenhum. Todo mundo que falasse, a sala fica aberta. No momento que começa isso e o conselho não funciona, realmente você diagnosticou certo. O conselho é a parte mais... Os conselhos são as partes mais importantes. Os gestores são importantes, são os caras que têm visão, mas o conselho é o que fiscaliza, que vai avaliar isso. Agora, como o presidente, que ficou 40 anos praticamente, o vice que ficou lá 20 anos dentro né, o Enio e o Celso, mais o primeiro escalão, o segundo... Como é que esse pessoal não se flagrou lá que estava administrando, que estava fazendo caca? Isso é gestão, viu, Gilson? Por exemplo, fluxo de caixa numa empresa, né, você sabe que trabalha fortemente fluxo de caixa. Ninguém trabalha sem fluxo de caixa. Cotribá não tinha.
Não tinha, foi criado agora. Não tinha fluxo de caixa. Não tem fluxo de caixa? Exatamente, eu pergunto como. Não, eu nem consigo imaginar como que alguém administra uma empresa sem fluxo de caixa. Nem uma padaria. Nem uma padaria, né? Eu ia dizer assim, nada contra padaria, pelo contrário. Mas nem uma padaria você consegue administrar sem fluxo de caixa. Eu tenho a minha propriedade e que eu tenho fluxo de caixa, eu tenho um ERP. O controle de tudo está em cima de um ERP que eu tenho. E aí eu chego numa cooperativa que faturou mais de 4 bi, já faturou mais de 4 bi e não tem fluxo de caixa. Como que as pessoas sabem, planejam todo o investimento, como é que vai pagar as contas, o que tem para o mês que vem, ano que vem, né? Um fluxo de caixa você tem que ter com um horizonte de 5 anos, senão você não tem na tua mão a empresa que você administra. Então isso era uma coisa assim gritante, para mim é gritante, né? Fluxo de caixa, e caixa para mim é rei, né? Caixa é rei. Então isso é a coisa mais simples que tem. Como que uma gestão que tem uma administração financeira não sabe que caixa é rei, não sabe que fluxo de caixa é a coisa mais importante que tem. Porque a área financeira é o coração de uma empresa, não adianta. A pessoa, mas eu trabalho na área que não é financeira, eu acho importante. Sim, claro que é importante, mas o coração de uma empresa está na área financeira. E aí eu sempre falo, quem é o diretor financeiro de uma empresa, ele é o guardião financeiro da empresa. Ele que tem que chegar, nós queremos fazer um investimento, comprar unidades em tal e tal lugar. Esse guardião financeiro tem que chegar, olha, gente, nosso endividamento frente ao EBITDA já passou do limite, não dá mais para investir, tem que parar. Mas isso também não existia. Entendeu? Deus dará. Não, a linha era o seguinte, nós vamos investir, comprar 4 unidades aí que vai entrar em leilão, e como é que é? Vamos pegar o dinheiro? Não, deixa que eu dou meus pulos. Essa foi a expressão que eu ouvi, né, que fizeram. Isso 39 bancos. 39 bancos. Os pulos é ir no banco. E os bancos enfileirando, tudo garantia fiduciária. O banco também não é bobo, né? Eles sabiam que não podia dar dinheiro. Porque o banco, quando tu faz uma operação de crédito, tem os dois lados. O lado credor e o lado que vai pagar. Esses tem que se analisar. Quem vai dar crédito tem que olhar balanço de 5 anos, tem que olhar um monte de coisa. Se olhar balanço de 5 anos da cooperativa hoje, assim, você não daria crédito, você não daria R$100, só de olhar o balanço dos 5 anos. Por que eles deram? Deram porque tinha garantia fiduciária. Então o banco também fez a parte errada. Ele está correndo um risco pior disso. Está correndo o risco de não receber. Porque ele deu dinheiro para quem não deveria dar. Que coisa. Ibirubá deve estar nesse momento lá, a CBS 93.1 deve estar explodindo de audiência, porque esse é um assunto que interessa a todos os ibirubenses e a região de atuação da cooperativa. Celso, mas esses anos de seca talvez seja uma desculpa para a gestão anterior dizer que foi os anos de seca que criaram esse imbróglio todo. Mas, como você disse, isso isso já vem, era uma estratégia de negócio. Sim, a seca, Gilson, deu para dezenas de cooperativas. A seca não deu só para a Cotribá. A seca no estado deu para dezenas de cooperativas e as outras estão aí, né? Não chegaram nessa situação. Então, é claro que afetou, obviamente que afetou. Eu acho que muito produtor está com dificuldade de pagar o passivo dele com a Cotribá, porque realmente ele teve vários anos de seca. Mas as outras cooperativas todas não teve esse problema? Claro que teve, né? Aqui em Nometoc teve seca em tudo. A metade sul do estado também teve Panambi, todo lugar teve seca. E as cooperativas não chegaram no ponto que chegou a Cotribá. Então é gestão, obviamente que é gestão. Carlos, em relação aos associados que nos acompanham, qual que deve ser o nível também de preocupação deles em relação à responsabilidade? Porque a cooperativa, por si só, ela é do associado. Como que eles devem também ter esse entendimento da responsabilização deles perante esse valor, esse montante? Sim. Thalita, assim, o associado, e não só o associado, porque tem clientes também, nós temos 11.500 associados,
Cotribá hoje tem 11.500 associados, mas tem 27 mil clientes. Então tem muito cliente, né? Mas principalmente o associado é um momento, e eu faço esse chamamento a ele sempre, é o momento de não virar as costas. Porque se ele vira as costas, ele apaga uma cooperativa. A cooperativa só sobrevive se o associado continuar negociando com a cooperativa. Entrega de grãos, compra de insumos. Entrega de grão, compra de insumos. E a gente está fazendo a parte principal de preparar a cooperativa para isso. Como é que é isso? Nós já reduzimos, vamos reduzir agora, lançamos na segunda-feira, na terça-feira, um PDV, e já fizemos uma redução substancial de pessoas que estavam lá colocadas numa gestão confusa, pessoas fazendo atividades que para a pessoa ela fazia, e fazia bem, tem pessoas que fazem bem a atividade, mas ela era sem fim nenhum. Era tipo um cachorro correndo atrás do rabo. Então, para vocês terem uma ideia, nós vamos chegar agora até amanhã, até a semana que vem, com uma redução de 1.000 funcionários. 1.000. Mantendo a operação atuante. Vou repetir, 1.000. A operação atuante, não está faltando gente em nenhuma frente, mas nós estamos conseguindo reduzir 1.000 funcionários. Mas qual é o quadro total? Era 1.570, eram 1.570, e nós vamos chegar em torno de 570 a 600 funcionários, fazendo tudo o que tem que ser feito, mas de maneiras mais autônoma, pessoas fazendo mais de uma atividade, né? Aquilo lá era uma autarquia, né? Tinha uma pessoa que tinha, estou assim exagerando, né? Mas assim, eu tenho que botar o carimbo aqui para o presidente assinar. Daqui a pouco vinha mais um papel, bota o carimbo para o presidente assinar. Tipo assim, né? Uma autarquia funciona assim. Então, eles, e os próprios colaboradores perceberam que eles são mais importantes que isso. Eles estão evoluindo tecnicamente, profissionalmente. Então, há uma evolução enorme. Se vocês entrarem hoje, até ontem eu dei uma passeada lá com o vice-prefeito de Biruba, Tuta, e fui mostrar para ele, Tuta, vamos olhar aqui, ó. Metade salas, tudo fechadas. Não tem mais ninguém, não precisa. E outra parte a gente fez open space. As pessoas, em vez de trabalhar cada um na sua salinha, várias salinhas, 500 salinhas, não, agora é um espaço aberto, open space. Você não está lá, eu e o Gilson somos colegas de trabalho aqui, daí eu estou numa sala, mando um e-mail para o Gilson vai ver esse e-mail daqui 2 dias, vai me responder daqui 2 dias, mas se ele estiver no meu lado no open space, eu só viro a cadeira, converso com o Gilson e a gente já acerta. Então essa é a grande vantagem do open space, né? A minha vida toda, nos lugares onde eu trabalhei, a gente trabalhou assim. Velocidade. Muita velocidade, menos gente necessária. Cara, é uma coisa de louco. Então tu imagina, 1.000 pessoas, pegam a média de salário. Vamos pegar 3 mil, 4 mil, vamos pegar 4 mil. É 4 milhões por mês de salário. Fora os encargos. Fora os encargos. É 9. Totalizando lá na Feijão das Batatas, 9. Não faz diferença para uma cooperativa, é isso? 9, 12 meses, 100 milhões. Aí você pega, todo funcionário tem direito, e eu acho que está certo, né, do cartão alimentação, né? Aí tu multiplica R$780, acho que é o cartão lá, vezes 1.000, são 780 mil por mês que também deixa de gastar, que entrava no mercado da Cotribá e virava prejuízo do mercado, esses 780 mil. E aí o mercado tinha que operar sempre com preços mais altos para compensar isso. Então era visto na cidade como o mercado... o mercado é bonito, é limpo, bacana, tem produto, mas sempre mais caro. É muito caro. E isso a gente está mudando. Nós estamos hoje... produto que chega no mercado é comprado à vista. Não chega produto no mercado financiado, de valor financiado. É comprado tudo à vista. Reduz custo. Com o seguinte, a gente consegue baixar o preço. E já baixamos. A Biruba está percebendo agora, opa, o mercado, a Cotribá, agora baixou o preço. Entende? Então tudo isso é gestão, entendeu, Gilson? São pequenas coisinhas. E que formam um mar de problema. E nós tínhamos várias operações com prejuízo, a gente buscou lá contabilmente, várias operações que era dreno de dinheiro. Por exemplo, tinha loja,
de linha branca, prejuízo todo ano. Ele dava na base de 4 a 5 milhões por ano de prejuízo. Venda de peças, tinha venda de peças que dava em torno de 2.800 a 3 milhões por ano de prejuízo. Tinha venda de material de construção, também dava 2 milhões de prejuízo por ano. E assim vai, várias coisas que a gente fechou, acabou. Tem que parar com essa perda de dinheiro desnecessária. Que não é o core do negócio. Não é o core business, não é. Não é o core business. Vocês, o core business de uma cooperativa é levar para o produtor e trazer o produtor mais perto e juntos fazer o negócio crescer com mais rentabilidade para o produtor e, consequentemente, a cooperativa fazendo a coisa andar. Quer dizer, no momento que tu te mete em construção, tu começa a te meter em coisas que tu não é do ramo, tu tá fora, né? Sim. Te meter ali, ou tu é especialista, ou quando tu é generalista, dançou, né? Trazendo para a mesa, tipo a Stara botar uma loja de linha branca. Não é o core business da Stara, né? Não vai fazer bem. Uma empresa de transporte, né? A Stara vai criar uma empresa de transporte coligada. Não funciona. Não funciona. Para mim, eu não acredito muito nesse tipo de coisa. Vamos falar um pouquinho da Roda Forte, Thalita? Sem dúvida, a Roda Forte traz soluções em rodas para todas as indústrias do Brasil. Um abraço especial para toda a equipe, né? Para o seu Carlos, também para o Vanderlei, para o Paulo, para o Gabi, para o Lucas. E também, é claro, você que é produtor, quer saber um pouquinho mais, conheça toda a estrutura da Roda Forte em Santo Antônio do Planalto, uma estrutura que realmente vai entregar o que você está procurando, credibilidade e qualidade em rodas, no agro e na construção. WK Soluções em Rotomoldagem, de Vitor Greff para o mundo, sempre conosco no programa. BH estive com o Erasmo, conversando com ele ontem. É uma pessoa espetacular, sonhos grandes. E agora, com essa crise do petróleo, essa guerra do Irã, cada vez fica mais claro que o negócio de biodiesel é um negócio que o Brasil realmente precisa ter. Vamos em frente, Thalita. Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Para você que procura um banco cooperativo que pensa no associado, Sicredi é essa empresa. Gráfica Agrapel, mais vida a seus impressos. Falar em gráfica, não tem para ninguém na região. Fale com o Giovanni, o Wander, que estão sempre com as portas abertas para fazer o melhor para você, cliente. Foque em 78 anos de solução e também segurança e tradição para você, produtor, que inclusive nos momentos de maior crise, né, a gente sabe a importância da irrigação. E hoje irrigação é Fokken de Panambi para o mundo. E o Carlos tem toda a área dele irrigada e é clientaço da Fokken, né, Carlos? Tem 100% da minha área própria é irrigada. Isso é muito importante. Metalúrgica Metaura, Osmar conosco quando tem uma obra para nós fazermos junto, né, Osmar? Com o Douglas nós vamos iniciar em breve essa obra e eu te recomendo que estrutura metálica, você que está nos ouvindo, procure a Metalúrgica Metaura. E também, é claro, a Planteagro, concessionária Stara, para Carazinho, Santa Bárbara, toda a região, com muitas ofertas imperdíveis. Só conversar com a Marisete, com o Augustinho, que lá vai ter o produto que você procura. Qual a condição especial? E tem o Kaká, né? Ô, Kaká, você agora tá... tem o Kaká, que era jogador da seleção, e aqui tem o Kaká, que está jogando agora para a seleção da Planteagro. Kaká, capricha aí, vamos em frente, né? Então, Sicredi nós já falamos, Gráfica Agrapel, Roda Forte, Metalúrgica Metaura, Fokken, WK Soluções em Rotomoldagem e Ambiente. Por favor, Thalita, faça a pergunta para o nosso convidado. Bom, a gente sabe que faz pouco tempo que o senhor assumiu a presidência, mas desde o ano passado já vinha identificando, né, todas esses pequenos problemas que geraram o todo, né? Foram pequenos e foram gerando esse bolo todo que hoje acaba prejudicando toda a região. Uma cooperativa a mais tradicional, 115 anos de história. A mais antiga. Do Brasil. E como que o senhor vê a previsibilidade do futuro? No sentido, quem está nos acompanhando, né? O pessoal de Birubá. O que pode esperar, né? O que pode esperar e principalmente, qual o tempo para conseguir colocar em dia? Ok, é uma bela pergunta. Nós estamos preparando a Cotribá, né, estruturalmente e processos de trabalho para uma nova empresa. Ela vai ser realmente uma nova empresa.
ela vai daqui, e o prazo para a gente ter ela, a nossa estimativa, que em 3 anos a gente tem ela completamente retornando a estrutura inicial, chegando lá, faturamento perto dos entre 3 bi para cima, daqui a 3 anos. Porque a gente vai fazer ela crescer em coisas que ela não cresceu. Então isso também está na linha de frente. E a preparação toda dos processos de trabalho, tirar burocracias, automatizar processos, tudo isso que a gente está fazendo, foi o que propiciou também a gente fazer essa redução de pessoas. E essas pessoas é que precisam ser valorizadas, né? Ter implantado na Cotribá a meritocracia. A meritocracia estava muito longe desse termo meritocracia e é o que nós vamos fazer. A meritocracia é que vai fazer o exemplo e vai tornar os colaboradores com uma qualidade maior, com uma competência maior para o trabalho. E vai ser completamente baseado na meritocracia. Carlos, a gente olha, eu estive em Uruguai há poucos dias, olha a fábrica de rações, escuta mais ou menos que foi algo assim em torno de 250 milhões de investimento. E eu pergunto, isso está dentro, não foi uma obra meio assim, tipo um elefante branco? Ela realmente, tudo aquilo que foi, realmente vai ser sugado, ou isso vai ter que ser, daqui a um pouco vocês vão passar isso para alguém, esse é um ativo que pode ser vendido? Não, até tem interesse de vários que nos procuraram para adquirir a fabricação. Ela foi feita uma fábrica que precisa vamos dizer assim, e faz parte de a própria recebimento de milho, por exemplo, dentro da Cotribá, pode ser canalizado para a fábrica de rações e tem uma capacidade enorme de processamento de farelo, né? Tanto milho, etc., como soja, etc. Bom, só que o que a gente conseguiu descobrir até agora é que foi feito um exagero de investimento. Não precisava, né? Pela metade do valor, e olha bem o que eu estou falando, qualquer um que me questionar tem que comprovar. Pela metade do valor daria para fazer uma fábrica produzindo o que essa tem capacidade de produzir, com a mesma qualidade. Então ela ficou muito faraônica, né? Tudo bem, tem muita coisa automatizada, etc., mas tem um exagero de dinheiro gasto lá dentro. Só que a fábrica realmente, para uma cooperativa, é bom porque ela traz dinheiro corrente. Né? Ela não fica lá só na safra entrar dinheiro, né? Ela tem todo mês, todo dia tem dinheiro recorrente. O supermercado também tem dinheiro recorrente todo mês. E você tem compromisso recorrente. Então, é bom, né? É salutar para uma empresa ter isso. E a gente está trabalhando hoje numa capacidade menor por questão de capital de giro. Né? Estamos com capital de giro restrito. Então, em vez de usar a fábrica em 100%, nós estamos hoje na linha de 30%. Porque o capital de giro chegou no fundo do poço. Os investidores agora que vão entrar, porque agora que a gente vai alinhavar a parte jurídica de defesa proativa da cooperativa, então aí que eles entram, agora que eles entram. E aí, assim, a gente vai passar ainda mais, eu tenho falado, né, e o próprio Paulo, que é o nosso CEO, tá ruim, mas ainda vai piorar um mês, depois começa a melhorar. E a gente está avisando os colaboradores, gente, tá ruim, vai piorar um mês, estamos avisando os associados, está ruim, vai piorar agora, mas depois alinha e daí sobe como uma espiral. E essas unidades, Carlos, que a cooperativa tem assim, com quase 400 quilômetros de distância, é um controle que ele fica, entre aspas, muito na confiança, você não tem... Está longe. Como fazer para... ou para desfazer desse pacote, ou para realmente criar que não deixe que entre uma carga 2 vezes, que saia produto 2 vezes e entra uma, que a gente sabe que quando o portão está aberto, a corrupção também está próxima, né? Sim. Eu sempre falo assim, Gilson, o exemplo vem de cima. Então, se você faz uma gestão pelo exemplo de cima, é o que o pessoal de baixo olha.
Né? Como é que é a gestão de cima? Ah, é assim? Tá, então vamos trabalhar assim. Se a gestão de cima ela é um mau exemplo, quem olha de baixo, bom, esse é o que é permitido. Vamos fazer assim. Então tudo começa por cima. E as unidades tão longe, né? Você pega a cooperativa lá que tem unidades aqui no Rio Grande do Sul e trabalham super bem. É questão de gestão, né? O que eu falei antes de gestão também. Todas as unidades longe da Cotribá, esses coordenadores de unidade não tinham um líder. Era solto o negócio. Tinha problema de financeiro, eles ligavam, o coordenador ligava para a área financeira para tentar resolver. Tinha um outro problema de matéria-prima ou de insumos, ligava para outra pessoa para resolver o problema de insumos. Então não havia um líder. Né? O pessoal estava espalhado pelo Rio Grande do Sul, sem uma liderança. A Deus dará, sem uma liderança. Então isso eu percebi logo, né? Daí já logo peguei uma pessoa para ser o líder de todos. E também tinha muito degrau aqui, né? Tinha pessoas no meio aqui que a gente cortou. Né? Reduzimos bastante o custo de folha, cortando pessoas a nível intermediário que com filtros, né? Filtro para lá e filtro para cá. Não dava nada. Mas o principal, Gilson, não existe, né? Eu sempre falo, a minha escola é Braskem, tem líder e liderado. Para mim, em qualquer empresa tem o líder e o liderado. E não pode ter cachorro com 2 donos, morre de fome. Então não pode ter 2 líderes para um cara. Ele vai morrer de fome. Ele não sabe para aquele. Ou ele busca, para certos assuntos, eu busco um líder que me facilita, ou eu vou com outro que me facilita outro negócio. Então não havia na Cotribá, né, a própria cúpula de gestora de gerentes, eles também não identificavam se o líder era o presidente ou era o vice. Isso é relatado por eles. A pergunta que eu fiz: quem é o teu líder? Porque a minha escola é muito forte, né? Líder, liderado. E tudo tu negocia com o teu líder. Né? Qual é o teu plano de trabalho? Qual é as tuas ambições para o ano? O que tu vai desenvolver no ano? Né? Tu faz um plano de trabalho com o teu líder. Daí negocia isso. Cada 3 meses tu senta com o teu líder e vê como é que eu tô. Estou cumprindo tudo que eu prometi para fazer ou não estou? Então é um processo todo de liderança, né, que precisa ser implementado. É gestão. É gestão. Volta. Rádio Séries 1440, Nome Toque, Rádio Estúdio 101.3 de Itapera, Positiva 90.9 aqui de Nome Toque, Rádio Positiva 100.3 de Carazinho e hoje bombando o Rádio CBS 93.1 de Ibirubá. Né? Um abraço pro Guaica, para a filha dele, a Camila, né? Que estão conosco nessa manhã de sábado. Realmente o que me impressionou, os problemas sempre existem, né? Me impressionou realmente, Carlos, é você, um cara que estava tranquilo, um cara que estava feliz da vida, trabalhou pra caramba, né? Dinheiro no caixa, a lavoura irrigada, vou pegar esse abacaxi. É um abacaxi que você vai ter que descascar pedaço por pedaço, né? Sim. É uma pergunta, viu, José, que sempre me fazem, né? O que aconteceu? Eu comecei a entrar para ajudar, na verdade. A minha ambição ali era ajudar. E eu comecei comecei todos os dias na cooperativa e ver o que estava acontecendo. E, de repente, as pessoas me relatarem o que acontecia. Tinha momentos que eu estava na linha e passava um colaborador, olhava para lá, olhava para cá e me largava um relatório na mão. E eu comecei a pegar muito problema, muita coisa. E eu comecei a entrar naquilo e tentar resolver, envolver o conselho me apoiava pra caramba, né? Sempre me apoiou. Eu dividia tudo com o conselho. E a gente foi vendo isso. Chegou um momento que eu não tive mais saída, Gilson. Eu até falei para minha mulher, que me apoia pra caramba, a Cláudia, assim, nota 10 comigo. Eu falei para ela, me falou, mas Carlos, ainda está o momento de tu sair porque o enrosco é grande. Eu falei, Cláudia, se eu sair agora, eu vou ser covarde. Agora vai ser covardia. E tem uma coisa que todas as avaliações de perfil que eu fiz, tanto na Petrobras e depois na Braskem, como que é o meu perfil, todas as vezes mostrou o seguinte: quando tem um desafio, eu cresço. Muito.
bota o desafio na minha mão que eu cresço pra caramba. Agora, se tá tudo legal, tudo um pianinho, aí eu desanimo. Ó, tem um cara parecido aqui. Tem um cara parecido por aqui. É o próprio. Já tem. Então, somos dois também. Bom, eu vou deixar vamos deixar, né, Thalita, o microfone à tua disposição para fazer chamamento para a comunidade, chamamento para os associados, né, dar uma linha, porque já estamos passando do horário. Quando é bom a conversa, eu sempre falo, Sim. ela passa rápido, né? E a gente já, de antemão, te agradecer, mas deixa aquela mensagem para o pessoal, porque é importante, como eu falei, é importante porque as pessoas querem ouvir do presidente o que ele tem Sim. em mente. Minha primeira conversa com o associado, não nos deixe, não vire as costas. Alguém uma vez me perguntou assim, o que te faria desistir? É ver o associado virar as costas. Daí eu não tenho o que fazer. O Carlos não vai resolver sozinho. Eu preciso da equipe que eu montei, né? Eu estou com um CEO de alto gabarito, estou com um escritório de advocacia de alto gabarito, tenho as pessoas certas na mão. Mas nem eu e eles sozinhos vamos resolver o problema da Cotribá. Então, o associado tem que entender que ele é dono daquilo lá, que tem a dor de dono nesse momento e venha colaborar com a cooperativa. E eles têm o exemplo lá que nós não estamos fazendo nada errado. A gente pode errar numa decisão ou outra aqui, mas não estamos pensando em nós, estamos pensando na cooperativa. E assim somos todos que estamos nessa frente de trabalho hoje. Então, peço a eles que voltem a acreditar na Cotribá, voltem a negociar com a Cotribá, porque só assim ela voltará a ajudá-los. Se isso não acontecer, vai ser muito difícil conseguir fazer. E do outro lado é o nosso empenho, né? A gente tem trabalhado, Gilson, eu acho que você também em alguns momentos, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, de noite, não tem horário. Não dorme às vezes 4 da manhã eu estou acordado, já estou pensando no dia, tudo que eu vou fazer, entendeu? Eu acordo porque eu tenho várias coisas que tá ainda para apuratar, né? Precisa estar, vários nós precisam estar. Então isso acontece. Mas eu estou botando todo o meu empenho nisso, né? E você falou antes de perpetuar no poder, não é o que eu vou fazer. Eu acho o maior erro de qualquer cooperativa é um presidente ficar 39 anos. Né? Tem que oxigenar, tem que sair. Eu não vou ficar 39 anos, não vou. No momento que der, eu vou passar para alguém. E aí tem que ter esse para frente, sempre trocando as pessoas, né? Porque os donos, eles têm que... Não pode ser que em 11.500 associados só tenha um Carlos que possa cuidar de uma cooperativa. Não pode ser, né, Thalita? Não tem como. Então, tem mais gente. E as pessoas também precisam se apresentar. E onde que eles se apresentam? É nos conselhos. Entra no conselho de administração, se apresenta, mostra a capacidade e intenção de ajudar. E isso tudo acontece. E o ponto final que eu colocaria é o seguinte. A gente realmente está pensando para frente. A lição para trás é uma lição, mas nós estamos pensando para frente na Cotribá e é assim que a gente vai agir. E todas as ações são nesse sentido. Bom, muito obrigada mais uma vez pela presença, por contribuir trazendo a informação, né? Não só os ouvintes de Biruba, mas toda a nossa região que nos acompanha. Sim. E os produtores, né, que vivem em função de cooperativas de toda a região, avaliar essa conversa, né, é interessante. E muito importante, né, saber que os conselhos são os verdadeiros gestores da cooperativa. No momento que eles adormecem, as coisas acontecem às vezes escondidos nos 4 cantos, né, ou nos bastidores, ou até quando as luzes estão apagadas no teatro, né? Então, os conselheiros, quando foram escolhidos, realmente usem, né? E claro, a cooperativa realmente ela não tem dono, né? O dono é o associado. Essa é diferente de uma empresa particular, né, de uma Estara, que tem seus associados, seu acionista principal e sócio, afinal, né? Mas hoje agradecemos também a Roda Forte. Também agradecemos a Focking, Sicredi, WK Soluções em Rotomoldagem, Plantiagro,
BH e Metalúrgica Metaura. são os nossos patrocinadores do Bom Dia Amigos, junto com a Gráfica Grapel. Esqueci da Grapel, né? Tá bom. Agradecer mais uma vez o Carlos, a Tailine, a Thalita, a Hanna, neste sábado. Eu só fiquei assim, me lembrando, né? Pessoas que ficam longa jornada de diretores de empresa. A gente sabe que é um número pequeno que realmente dá certo. Mas a política nos mostra claramente, e agora mais do que nunca, nessa próxima eleição, o Lula é o único candidato do PT. Se o Lula falhar, o PT está morto, né? A esquerda está morta. Vai levar 20 anos para reerguer a esquerda. Por quê? Porque ela tem só um cacique que está há 40 anos, né, disputando eleição em cima da eleição. O Lula já vai fazer quase meio século que ele também está nesta parte. E aí, quando não oxigênio, realmente, Carlos, você tem toda a razão. Não existe empresa que vá para frente quando não tenha novas cabeças, novos sonhos, novos objetivos oxigenando para a empresa dar certo. Voltaremos no próximo sábado com mais um Bom Dia, amigos, com esse momento especial para a nossa querida Séries 50 anos de atividade. Obrigado a você, que é o nosso ouvinte e que nos faz a razão de nós existirmos. Sem você, não somos ninguém. Agora, fique com a nossa programação e voltamos sábado que vem. Um beijo! O Grupo Séries de Comunicação apresentou Bom Dia Amigos, um programa de amigos para amigos. Oferecimento Roda Forte, Gráfica Grapel, Plante Agro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e BH. Bom Dia Amigos, com Gilson Larry.